Boa tarde, pessoal. A Cláudia teve um encontro, aliás, ela e o Afonso tiveram um encontro com o Ed Egípcio, né? Não foi um encontro muito bacana, não, né? Eles não se entenderam. E eu, na verdade, fui incluído para esse momento para contar alguns testemunhos, né, familiares, talvez algumas questões que revelam um pouco se estamos ou não, né, entrando nesta dança da Trindade, né? E não tenho nada muito programado, mas eu gostaria de começar dizendo a vocês que eu sou uma pessoa absolutamente comum, tá? A minha família é uma família absolutamente comum, né? Não somos privilegiados em nada, né? O que Deus tem feito por nós, Ele faz para qualquer família, para qualquer coração que se abre a Ele. Amém? A Clélia brincou aqui comigo agora há pouco, que essa música se parece comigo, né? Que tem uma coisa de alegria, e é uma das coisas que a gente zela na nossa casa, né? Tem que ter alegria, né? Tem que ser um ambiente de felicidade. Os momentos difíceis, eles acontecem, mas o ambiente é sempre um ambiente de pessoas felizes, de pessoas cheias da presença de Deus. Isso a gente procura zelar, né? Ultimamente eu tenho pensado numa questão que eu ouvi, na verdade, uma ministração, e eu trouxe isso para uma reflexão interna, ou para dentro da minha própria casa. A pessoa fazia uma diferenciação entre o significado do local na geografia e o significado do lugar, né? E ele dizia o seguinte, que local é físico. Um pasto é um local, uma montanha é um local, né? Mas o lugar, ele é constituído pelas relações humanas, pelas culturas que se desenvolvem ali, pelos afetos das pessoas, aí se torna o lugar. O lugar é o movimento das pessoas, né? Então, eu pensando nessa questão, eu comecei a pensar na minha casa, né? A minha casa é um local, né? São 4 paredes, uma casa murada, né? Ou a minha casa é um lugar, né? E eu sei que tenho que caminhar muito para que seja o lugar ideal, o lugar propício em todos os sentidos para Deus. Mas eu comecei a observar essa questão, né? E eu desejo, e eu quero, e tenho batalhado para que a minha casa seja um lugar, né? Um lugar de pessoas movimentadas por Deus, né? Movidas por Deus, onde Deus seja a motivação de todas as ações, de tudo que se pensa, de tudo que se cria dentro daquele espaço, né? Eu quero que seja um movimento de Deus, né? Eu quero que a minha família seja um ícone da Trindade, né? E é o desejo que a gente tem que ter uns pelos outros também, para que a sua casa seja também uma expressão do reino de Deus, uma expressão, né, da Trindade, que expressa o reino de Deus na face da terra. E aí, pensando sobre isso, eu comecei a pensar nessa questão do lugar, mas pensando nos meus filhos. Eu já ouvi muitas vezes, e vocês também já ouviram, pais desesperados, dizendo, não sei em que momento eu perdi o meu filho, né? Eu não sei em que momento, meu filho está tão perto de mim, ele habita o mesmo local que eu, ele está aqui na minha casa, no quarto ao lado, né? Ele come na mesma mesa que eu, né? Eu sei a escola que ele estuda, eu consigo rastrear, inclusive, os movimentos que ele faz, né? Em que momento eu perdi o meu filho, né? E eu comecei a pensar também nessa questão, né? Os meus filhos estão lá dentro de casa, tá?
Mas será que eles estão, localmente eles estão, mas será que eles estão no mesmo lugar? Né? Lugar é subjetivo. Né? Eu não consigo saber onde está a cabeça do meu filho, onde está o coração dele. Né? Ele está ali perto de mim. Né? Mas eu não consigo saber as motivações que ele tem. Né? O que está movendo a vida dele naquele momento. E eu comecei a ter um olhar diferente para os meus filhos. Eu estou muito mais preocupado hoje em saber onde está o coração do João Vitor. Né? Onde está o coração do Pedro? Onde está o coração do Mateus? Porque onde estiver o coração deles é o lugar em que eles estão. Né? Perto de Deus ou longe de Deus. E eu comecei a pensar, mas como é que eu vou chegar a essas conclusões? Né? O João Vitor tem 11 anos. Né? Ele não tem essa autonomia ainda de sair e fazer o que quer. Né? Mas eu posso segurá-lo em casa, fisicamente, local. Mas eu não tenho controle de para onde vai o pensamento. Né? Para onde vão os sentimentos, para onde vão as motivações que ele pode ter. E eu comecei a pensar nisso, e olhar e prestar muita atenção. E eu comecei a pensar, se eu não viver junto com o João Vitor, junto com o Pedro, com o Mateus e com a Sueli, a minha esposa, a experiência em Deus, eu não vou saber de fato onde eles de fato estão. E teve uma reunião em casa, que foi uma visitação muito especial de Deus sobre todos. E aí naquele dia eu chorei bastante. Né? Chorei muito e o Pedro e o Mateus são gêmeos. Né? Eles correram no banheiro, pegaram papel higiênico e vieram secar as minhas lágrimas. E enquanto eles secavam as minhas lágrimas, eles choravam também. Né? E aí o João Vitor foi ao banheiro e trouxe o rolo de papel higiênico, porque estava precisando, muita gente estava precisando ali. Né? E ficamos um tempo naquela reunião secando as lágrimas uns dos outros. Né? Um momento muito profundo, e eu comecei a sentir, né, que eu posso viver uma experiência muito profunda. Né? Eu posso ter uma espiritualidade muito profunda junto com os meus filhos. Né? Eu posso sentir na mesma dimensão. Eu não preciso ficar conduzindo o João Vitor. Não é isso que eu espero, não é isso que eu quero para ele. Eu quero que ele tenha a própria experiência e que nós tenhamos uma experiência juntos em Deus. Né? E eu tenho conversado muito com ele sobre isso, João Vitor. A minha espiritualidade, né, a minha fé, o meu ser cristão, não pode ser uma pressão para você ser. Né? Muito pelo contrário, tem que ser uma motivação para que você busque a sua própria experiência com Deus. E depois dessa conversa, eu tenho percebido o João Vitor entrando no quarto dele, e às vezes eu ouço a oração dele, espontaneamente. Nós temos um momento de orarmos juntos, de buscarmos juntos, mas eu tenho percebido como ele tem feito isso por ele mesmo, né? Por ser tocado pelo Senhor e ter a sua vida com Deus. Né? Não ficar esperando, dependendo da minha fé. Isso eu sempre vou fazer por ele, vou sempre motivar. Mas eu só vou saber se ele está no lugar quando eu começo a observar, né, ele tendo a sua própria experiência com Deus. Né, ele sendo espontâneo ao buscar o Senhor. E a gente ouvimos hoje, né, o Christopher falando sobre a característica da Trindade. Né? A principal característica é a doação. Né? O Pai doa ao Filho, o Filho doa ao Pai, o Espírito doa, né? Todos dão e sem a intenção recebem.
E eu mudei de emprego há pouco tempo, lecionando há 17 anos, né, enfrentando aí as noites nas escolas, e surgiu uma oportunidade de ir trabalhar numa editora. E hoje eu tenho o inconveniente de ter que viajar muito, né? E nas primeiras experiências de trabalho, foi um desacerto total. O gerente que estava me orientando me fez pensar que tudo estava organizado para eu chegar em Natal e encontrar a equipe para irmos fazer uma apresentação numa rede de escolas, e eu não questionei, eu achei que estava de fato tudo certo. Mas esse gerente esqueceu, né? Ele pensou que tinha dito, mas não disse. E uma rede de escolas bem importante lá em Natal, e eles estavam esperando uma equipe preparada para fazer a apresentação da parte pedagógica, e aí eu faço a apresentação da parte específica para a escola. E cheguei 11h30 da noite de Natal, e quando liguei o celular, tinha lá 30 ligações, um monte de mensagens, né? E o gerente dizia assim: Vitor, não vai ter ninguém aí, né, para amanhã cedo para te acompanhar nesse trabalho. E eu não tinha domínio do conteúdo do material pedagógico para falar, né? E eu, na mesma hora, mandei uma mensagem para casa, pedindo para a Sueli reunir, né, o quartel e orarem. E o que eu tinha que fazer? Não tinha nada para fazer. Cheguei meia-noite no hotel e orei e falei: Senhor, né, e não conseguia falar com esse gerente. E chegou uma hora que eu fui vencido pelo cansaço e dormi. E em torno de 2h30 da madrugada, o celular fez um barulhinho lá, né? E eu fui ver o que era. Era uma mensagem do João Vitor, né? Ele dizia assim: papai, não se preocupe, tudo vai dar certo. Nós oramos e eu estou orando por Senhor agora, né? Deus vai cuidar de tudo. Né? E naquele momento eu pensei: eu estou recebendo do meu filho, né? Estou recebendo do meu filho. E voltei a dormir com a certeza de que tudo ia dar certo mesmo, né? Acordei bem cedo, porque marquei com a única pessoa que estaria lá para me encontrar. E o restaurante, o café era acima lá do térreo, esqueci o nome daquela parte. E aí tomei o café e fui descendo as escadas, e cheguei no pé da escada e eu vi duas pessoas que eu conhecia, né, que eram duas consultoras de Recife, né? E eu olhei para elas e eu não tive como conter as lágrimas. E eu disse para elas assim: eu sabia que vocês viriam. E elas: mas por quê? Elas viajaram a noite toda para estar lá, né? Elas receberam uma mensagem, não pensaram duas vezes, já me conheciam e foram, né, viajaram à noite para estar lá comigo para fazer, porque elas tinham toda a orientação de um trabalho anterior que a gente tinha feito. E eu mostrei a mensagem para elas, né? E elas choraram junto comigo, né? Quase que virou uma reunião de oração ali na recepção do hotel, né? E isso encheu o meu coração. E depois disso eu venho percebendo o quanto Ele tem para me dar, para me oferecer. Numa outra situação, uma pessoa ligou pedindo oração pela filha, e imediatamente o Mateus falou: o que vocês estão esperando? Vamos orar, né? E aí nós fomos lá para o quarto deles, né, e fomos orar. E aí eu recebi do Pedro e do Mateus, né, pelo teor da oração deles. O Pedro dizia assim na oração: Senhor, o Senhor não pode deixar, né, a Rafaelinha, né, a filha do
Gente, fugiu aqui o nome dele, do Fábio, isso. Aí o Pedro falou assim, você não pode deixar ela morrer. Senhor, mas onde já se viu? Se a Rafaelinha morrer, o senhor imagina, Senhor, se eu morro, como é que vai ficar o meu pai? E a minha mãe, Senhor? Né? E falava assim, o senhor tem que curar ela, Senhor. E ficava falando, Senhor, cura a Rafaelinha, cura, 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 cura. Né? E foi uma reunião longa, né? Com muito choro, com muito quebrantamento também. E aí o outro orando e dizendo assim, Senhor, que a Rafaela cresça e que ela seja feliz igual a gente é, né, com os nossos pais. E isso não tem preço, amados. É vendo na simplicidade, no dia a dia, no decorrer da casa, né, o quanto Deus está presente, né, na casa. E tem todas as dificuldades, amados, todas. É muita bronca, tem que dar muita bronca, tem que conversar 10.000 vezes a mesma coisa. Eu estava falando com o Carlos esses dias, ele dizia assim, ser pai e mãe é se submeter ao sofrimento o restante da vida toda. Né? E de fato, é isso mesmo. Né? E tem hora que chegam umas coisas que você não sabe direito como agir, é sofrimento. Mas nós não podemos desistir de sofrer pelos nossos filhos. Né? Sofrer, né? Porque Deus, no momento certo, dará a graça sobre eles. Né? Então, acho que essas duas situações são as mais fortes que aconteceram ultimamente. Tá? Mas a gente vem percebendo sempre alguma situação. O João Vitor, uma vez conversando com os colegas dele na escola, alguém perguntou para ele assim, João Vitor, você vai em alguma igreja? Ele falou, eu vou, né? Eu vou de vez em quando na igreja lá com meu pai, né? Mas tem um lugar que para mim é a igreja todo dia. Aí, mas é onde? Ele falou, na minha casa. Né? E nessas situações eu vou percebendo a expressão, né, da Trindade na minha casa. A questão da doação. A gente conversa muito sobre essas questões em casa. E um desejo que eu ainda não consegui colocar em prática é tentar sair um pouco, né, desse relacionamento místico com Deus e partir por uma relação mais atitudinal, né, de ajuda, de estender a mão, né, para o outro. E já tem um tempo que ele está me cobrando para nós. Ele disse assim, papai, eu queria visitar uma casa, um lugar onde tivesse crianças doentes. Né? E agora os 3 ficam cobrando que eles querem visitar algum lugar onde tenham crianças doentes, para eles orarem pelas crianças. Uma situação, eu partilhei isso muito com o Carlos. Cadê o Carlos Augusto? Está lá atrás. Né? Desde o início, né, dos problemas que o Carlos enfrentou, eles começaram a orar pelo Carlos, né? E eles não param de orar pelo Carlos. Né? É um item, assim, faz parte, né, da oração. Todo dia, não é assim, lembrar de vez em quando. Todos os dias eles oram pelo Carlos. Né? Eu tenho uma colega de trabalho que é espírita, e ela está vivendo agora um dilema com câncer. E outro dia ela pediu para que eu orasse por ela, eu orei, e disse para ela assim, olha, a minha família vai estar orando por você também. E passaram alguns dias, foi na ocasião, o ano passado, do meu aniversário, o nome dela é Sônia. Ela ligou em casa para me parabenizar. Né? E o Mateus atendeu o telefone. Né? Aí ela falou assim, queria falar com seu pai. Né? Quem é você? Ela falou, sou o Mateus. Sou o Mateus. E
E você? Ah, eu sou a Sônia. Ele falou assim, oi, tia Sônia, tudo bem? Como se conhecesse, né, a Sônia. E falou assim, olha, tia Sônia, a gente acabou de orar por você, né? E você vai ser curada. É o jeito deles, assim, né? Aí a Sônia chora no telefone, chora, né? E eu aproveito essas situações, amados, e uma coisa assim que tem me agradado muito, né? Falar da minha família tem sido um jeito de evangelizar, né, no meu trabalho. Volto a dizer, né, sou uma pessoa comum, uma família comum, mas Deus tem sido conosco. Eu não quero ser uma exceção, né? E quero prosseguir nisso. E o tempo todo observando para sentir se eles estão de verdade no lugar certo, né? Se eles estão em Deus. Eu luto, eu sofro para que eles estejam em Deus. Às vezes eu coloco em segundo plano a carreira, o que eles vão ser no futuro, né? Mas eu quero que eles sejam homens de bem. E eu converso muito com eles sobre isso, eles sabem exatamente o que eu penso, né? O João Vitor não assistiu o jogo de São Paulo, né, e Corinthians. Ele é São Paulino, né? Porque teve lá um problema, e aí a gente conversa, ele chora, mas aí eu digo, filho, você entende por que o papai precisa te disciplinar dessa maneira? Ele fala, eu sei, papai. Fui dormir chorando, né? Aí no outro dia, eu acordei bem mais cedo, para ver o resultado, assim, torcendo para o São Paulo ter ganhado, né? Nem dormi direito, porque eu não queria que São Paulo perdesse naquela noite de jeito nenhum, né? Até orei. Aí, quando eu levantei, assim, bem antes do horário, era umas 5h15, né, 1 hora antes, fui direto ver o resultado, né? E olha que ele nem gosta muito de futebol, gente, né? Por ele. E aí eu fiz várias plaquinhas, né? Enchi o quarto dele com o resultado do jogo. E depois eu soube que ele acordou feliz, pulou, tal, né? Me ligou. Mas é um jeito de tratar, um jeito de educar. Ele precisa saber por que eu estou fazendo isso, né? E numa outra situação, ainda com o João Vitor, né? Ele era bem menor. Uma vizinha nossa foi em casa com a neta no colo, chorando, desesperada, né? Achando que a menina estava morrendo. Na verdade, ela foi chorando com a criança no colo, porque ela queria que a gente levasse ao médico. E a Sueli estava com o João Vitor no colo. E ele tinha uns 3 aninhos, mais ou menos, né? E a senhora com a neta no colo, né? Eu me preparando lá para levar, e o João Vitor agarrou a menina no colo da avó, né? E fez uma oração por ela, né? Essa foi a primeira experiência assim, que alegrou muito o nosso coração, né? E a menina chegou no hospital, né? E não tinha nada muito especial, mas a gente acredita que foi a oração que João Vitor fez naquele momento, né? E proporcionar alegria dentro de casa. Isso a gente procura fazer. Um testemunho que antes era um testemunho, mas depois virou um testemunho, que é a briga contra o uso excessivo de eletrônicos, né? O tablet, celular, Xbox, né? Então ele ficava o tempo todo, e eu brigava, tirava ele e era sempre um confronto absurdo isso, né? E eu ficava muito chateado, e eu falei, filho, a impressão que eu tenho é que você está se afastando de nós, não tem mais conversa, você só fica, né? E tira, e você chora, parece uma crise de abstinência, né? E há pouco tempo atrás, ele estava lá, eu comecei a brigar, ele começou a se irritar,
Aí eu não estava me mantendo sobre as pernas, de cansado. E na hora, Deus falou ao meu coração, né? Propõe alguma coisa diferente para ele. Né? E eu disse assim, João Vitor, Pedro e Mateus, vamos jogar bola. Na hora. Né? O eletrônico perdeu o sentido, o valor para ele naquele momento. E fomos brincar, fomos jogar bola. Né? Teve um chorinho no final, né, de um dos gêmeos, porque qual que era a brincadeira depois da bola? Carregar cada um de cavalinho. Imagina, final do dia, sexta-feira, e aí o João Vitor quis ir primeiro. Ah, papai, você só fica rodando aqui em cima, desce a escada, né? Aí descer a escada, de volta, tudo bem. Aí o Pedro e o Mateus foram tirar para o ímpar para ver quem ia ser o segundo. Aí o Mateus ganhou no para o ímpar e o Pedro começou a chorar. Falei, filho, está chorando por quê? Você vai também? Ele falou assim, papai, quem vai por último, o senhor nunca consegue dar uma volta inteira. Tá. Mas é um esforço, né? E eu descobri com isso que não é difícil de a gente tirar os nossos filhos dessa prisão, não. Mas tem que ter disposição, né? Tem que orar, pedir graça, energia para Deus, né? Porque o que faz com que eles ficam ali é a falta de outras possibilidades mais saudáveis. E tenho tentado isso. Estou agora tentando descobrir uma boa vitamina, porque eu vou precisar, né? Para dar a eles essa possibilidade de interação, né? De olhar nos olhos, de brincar, de se tocar. E percebi que não era tão difícil resolver esse problema. Então, amados, era isso que eu tinha para dizer. E uma outra coisa, descobri também que os meus filhos não precisam de um Moisés. Eles precisam de um pai e de uma mãe. Não precisam de um intermediário. Eles precisam aprender a buscar o Senhor com espontaneidade. Eu posso fazer isso, mas não é essa... Eles não podem viver uma experiência com Deus pela minha sombra. Ela pode até servir para estimulá-los, mas eles precisam ter a sua própria experiência. E essas coisinhas que eu coloquei para vocês aqui são sinais que eu vejo do quanto Deus está presente e como vai se formando, né, essa expressão, né, da Trindade na minha casa. Eu sou o pai mais chorão que vocês podem imaginar. Eu partilho as minhas dores com outros pais. É bom chorar com outro pai. É bom chorar, mãe, com uma outra mãe, que tem filhos na mesma idade que os seus. É bom chorar, é bom orarem juntas, né? Porque unir as dores, né? E isso intensifica também a busca. Eu choro sempre, não guardo nada. Estou com uma questão que está me incomodando com relação aos meus filhos, né? Procuro uma pessoa, conversei com o Carlos a semana passada sobre umas indagações, umas coisas que eu não sei como resolver. Mas na comunhão, né? no dar, no receber, nós vamos acertando e Deus vai derramando graça sobre nós. Amém?